Torturado. Capítulo Torturado, parte 12. Para meu azar, o pé começou a doer no caminho, e quando resolvi parar para ajeitar o calçado, vi que estava inchado. Cheguei mancando à casa de Maria Cabocla. A primeira coisa que me saltou aos olhos foram 2 garrafas de cachaça jogadas em um canto da sala. Havia roupa suja, restos de comida no prato em cima da mesa e uma grande quantidade de moscas, fiéis companheiras a viverem das nossas sobras, talvez aguardando a hora em que nossos corpos poderiam também lhes servir de alimento. Aliás, não precisavam nem de nossos corpos totalmente mortos. Bastava uma ferida aberta para abrigarem suas larvas. Sabíamos bem como viviam. Havia períodos do ano em que o zumbido era tão intenso que eu dormia e acordava as escutando. Talvez se desaparecessem ou silenciassem, percebíamos de imediato que algo estranho acontecia à nossa volta. As paredes se erodiam, com buracos que permitiam ver do outro lado. Ajudei a reunir as crianças para o banho, enquanto eu mesma cuidava também de lavar pratos, copos e vasilhames que estavam ao redor da mesa ou dispostos em pilhas no chão. Era uma tarde fresca, nublada, mas que com o avançar das horas tornava o semblante de Maria Cabocla tenso, como se uma inevitável tempestade se aproximasse. Por várias vezes ela disse que estava tudo bem, pediu que eu fosse embora. Resisti, me meti a arrumar as coisas, a ajeitar algo que estava fora do lugar ou a consertar qualquer coisa quebrada. Não sei o que me aconteceu com aquela total ausência de medo. Talvez fosse a morte de Tobias, a solidão em que havia me encerrado. Talvez fosse a lembrança de Donana, as conversas que escutava escondida sobre sua valentia. Talvez fossem os percalços que vivi até aqui, mesmo sem ter completado 20 anos. Ou talvez o desejo de defender a mulher Maria. Eu sabia bem o que era aquele desprezo. Embora Tobias nunca tenha me triscado a mão, ainda lembrava de seus insultos e de toda a revolta que me crescia no peito. Queria crer que faltava a Maria Cabocla um traço de bravura para enfrentar o marido. Quando percebesse que ela não o temia e poderia lhe ferir do mesmo jeito que ele fazia sempre, pensaria 2 vezes antes de levantar a mão de novo para qualquer gesto de violência. A noite desceu lenta, e eu preparei batata doce e café para as crianças comerem. O ar fresco invadiu a casa, que permanecia com portas e janelas abertas, apesar da invasão de mosquitos que abatíamos entre a palma das mãos. Maria Cabocla acendeu o único candeeiro. O cheiro de querosene queimado foi se misturando ao frescor que adentrava a casa. Ela havia me dito, tempos atrás, que não tinha chegado aos 30 anos, mas parecia ter bem mais. Tinha muitos fios brancos entre o cabelo liso que parava na altura dos ombros. Seu rosto sempre reluzia a oleosidade do próprio corpo. O brilho se tornava mais intenso entre a luz e a sombra projetadas pelo candeeiro. Olhava as crianças ao redor da mãe. Às vezes ficavam à minha volta, tentando fazer com que eu participasse de suas brincadeiras. Brincavam de casa e escola, de roça e de caça, e eu olhava saudosa, recordando minha infância na beira do rio Utinga, entre bonecas de sabugo de milho e enxotando chupins dos campos de arroz. Algumas das crianças pareciam com a mãe, outras com o pai, mas todas, sem distinção, carregavam as marcas de abandono, barriga grande, corpo frágil e, principalmente, tristeza e medo, que recendiam em seus olhos pela rotina de violência que tinham na própria casa. Depois que as crianças dormiram, fiquei com Maria Cabocla na sala, de portas fechadas, escutando suas conversas sobre a vida antes de Água Negra. Já nasci cativa, numa fazenda, assim como você, me disse, mexendo numa caixa que tinha restos de tecido, linha, agulha e alguns poucos fuxicos de cores distintas.
Mas meu pai andava como cigano. Andava de um lado para o outro em busca de trabalho e condição melhor para criar os filhos. Continuava a dizer sem olhar para mim. Antes daqui, vivia em 6 fazendas diferentes, por isso também não sei ler e escrever. Retirou 3 peças de tecido redondas do tamanho da palma de sua mão e deitou sobre seu colo, procurando linha e agulha para começar a alinhavar as peças até que parecessem botões de flor. Por mim, não morava mais em fazenda, não, debaixo do cabresco de ninguém. Aproximou a agulha bem perto dos olhos para tentar enfiar a linha. Mas Aparecido é incutido com roça e veio pedir ao dono daqui para vir morar, bem nesse tempo da última seca. Ela desfiava as lembranças como uma reza estranha e antiga, comum a todos os que em algum momento chegaram em Romaria à Água Negra e tantas outras fazendas de que temos notícias. Quando cheguei aqui, achava que essa era a fazenda Boa Sorte. Veja só, disse, rindo quase sem vontade. Ele vivia falando nessa Boa Sorte, que tinha terra boa, que tinha casa boa para os trabalhadores. Mas a gente veio parar aqui, que não tinha nada de diferente dos outros lugares que passamos e que de boa sorte não tem nada. Quando me juntei com o Aparecido, eu tinha 14 anos. Levantou para pegar mais uma caneca de café. Você quer mais café? Perguntou olhando para mim, esperando que me manifestasse pelos gestos que já lhe eram familiares. Ele não bebia, não. Era um homem bom, mas a bebida agora desgraçou com ele. Colocou uma caneca cheia na pequena mesa em que me apoiava. Já pedi que ele conversasse com o compadre Zeca para receitar a garrafada, mas ele não quis. Sem conseguir se concentrar nos fuxicos que pretendia fazer, que talvez tentasse fazer aquela hora para aliviar a inquietação que consumia seu corpo, Maria Cabocla pôs a pequena caixa de lado e se dirigiu a mim. Mesmo na penumbra da casa mal iluminada pelo pequeno candeeiro, vi suas mãos trêmulas, nodosas, se aproximarem de minha cabeça. E você, que ficou viúva, que tristeza pode ser ficar desamparada, mas deve ser melhor que ficar como eu estou, disse, retirando o lenço de minha cabeça, e senti uma onda quente percorrer o interior de meu peito. Passou a mão sobre meu cabelo crespo, deixando que seus dedos se emaranhassem nele. Senti um conforto que nunca havia sentido com o toque de qualquer pessoa. Poucas vezes deitei no colo de Dona Ana ou de minha mãe para que fizessem o que Maria me fazia agora. Ressentia um cheiro de água doce que bem conhecia de seus poros. Seu cabelo é muito preto, Belonísia. Nunca te vejo sem lenço. Sem que voltasse meus olhos para encontrar os seus, deixei que ela afundasse as mãos em mim. Parou. Foi ao quarto para pegar algo. Passou a trançar o meu cabelo, usando o pente para desembaraçar os fios, e fazia tranças rentes ao couro cabeludo. Por um instante fechei os olhos para sentir melhor a ponta de seus dedos, que alternavam voltas entre falas e silêncios preenchidos apenas por sua respiração ofegante, em contraste com a minha, que estava cada vez mais lenta, como se me preparasse para dormir. Quando terminou o penteado, eu estava quase cochilando e senti o calor de seu corpo próximo à minha cabeça. Levei minhas mãos para sentir as formas do cabelo, já que não havia espelho, e sem querer encontrei a sua pele áspera. Caminhos se formavam no alto de minha cabeça e pareciam se moldar com a minha quentura que percorria meu corpo. Durante muito tempo depois daquela noite, fechei os olhos para tentar sentir de novo Maria Cabocla. Você deve estar cansada. Deite um pouco na cama. Vou ficar acordada. Não consigo dormir, disse, quando seguia para guardar o pente. Dobrei meu lenço e pus na sacola onde estava a faca.
o que me fez lembrar que precisava retirar as batatas que havia trazido. Tentei resistir por algum tempo, mas depois aceitei. Pode ficar despreocupada, me disse. Deite aqui do lado que eu deito, porque Tião tem mal dormir, disse, ajeitando as pernas do menino e das duas meninas que dormiam em sua cama. Se o homem chegar, te acordo. Senti o cheiro de água doce no lençol que recobria a cama, e por muito tempo resisti ao sono, tentando acalmar o interior de meu corpo que ainda pulsava vivo ao afeto que havia recebido. Quando finalmente me dobrei ao repouso, sonhei com Tobias, que me olhava de longe, e eu tentava me afastar dele. Subia cansada pelas encostas do vale, mas me deparava com uma cerca brilhante. Tentava escapar por outro lado e via mais cerca. Quando me afastava, via a mata queimar. Depois que tudo virou cinza, sem que nada me acontecesse, me percebi encurralada, sem saída. O cabo de marfim da faca de Donana aparecia quando tentava voltar para o rio. Bibiana e Severo surgiam em minha frente, mas não conseguiam me ver. Chamava por eles. Minha voz era alta, mas ainda assim não me ouviam. Quando retirava a faca da terra, o chão começava a se abrir, dividido, e o buraco os engolia sem que se dessem conta. Acordei alarmada e com a respiração ofegante. Levantei da cama, era quase dia, e encontrei Maria Cabocla cochilando sentada próxima à porta, vigiando para que o marido não me surpreendesse deitada em sua cama. Retornei para minha casa ainda no sereno da madrugada. Precisava alimentar os bichos. Segui pelo caminho, preocupada, mas sabia que se algo acontecesse, Maria ou os meninos dariam um jeito de pedir a minha ajuda. Parte 13. Menos de uma semana depois, um dos filhos de Maria foi me encontrar enquanto limpava a roça. Disse que o pai estava louco, batendo de novo na mãe. Fiz sinal para que o menino esperasse. Passei em casa para pegar o que precisava. Aproveitei e coloquei aipim e banana na sacola. Pedi ajuda para carregar o peso. Não tirei a calça que vestia, suja de terra, nem a camisa de manga comprida que quase havia esquecido ter sido de Tobias. Cheguei à casa de Maria Cabocla como quem não queria nada, e a certa distância pude ouvir o choro ecoando pela trilha em que caminhava a passos rápidos. Bati na porta que já se encontrava aberta, mas avisando que alguém iria entrar. Aparecido parou para me observar. Estava confiante na covardia dos homens que ouviam o desespero daquela mulher e nada faziam. Entrei como se a casa fosse minha. Apoiei os alimentos na mesa da cozinha, reuni as crianças desesperadas. Limpei seus rostos com um pedaço de tecido que estava num canto do fogão. O homem gritou para que eu fosse embora, que cuidasse da minha vida. Não olhei em nenhum momento para Maria, que estava no quarto aos soluços. Se ela tivesse visto minha cabeça, veria que ainda preservava as tranças que havia feito uma semana antes, e nos meus olhos tudo o que adivinha daquele gesto íntimo. Permaneci em pé, desafiando-o para que viesse ele mesmo me arrancar para fora, porque não sairia com as minhas próprias pernas. Ouvi de sua boca que respeitava muito meu pai, que era seu compadre, mas que não iria admitir desacato em sua própria casa. Maria levantou de onde estava, veio para cima dele, mas foi lançada em seguida ao chão por um tapa desferido com as costas da mão, desproporcional do homem. Eram mãos engrossadas pelo trabalho, pela vida nada fácil. Meus olhos cresceram ferozes ao ver Maria no chão, que parecia não se acovardar àquela hora, dizendo que eu iria ficar. Quando ele veio para cima para tentar me retirar dali à força, meu coração estava aos pulos. Sentia meu interior frio como a brisa da madrugada, mas permaneci firme como meus antepassados. Não foi o suficiente para evitar que Aparecido apertasse meu punho e tentasse me arrastar para fora.
Encostei a lâmina que escondia atrás de mim em seu queixo, olhando segura para seus olhos vermelhos e com as veias que se espantaram ao ver minha reação. Estava em minha mão direita, com o cabo fresco, como um seixo recém-tirado do rio. Maria parecia sobressaltada com a visão que tinha, mas não hesitou em pedir que Aparecido fosse embora de novo. Correu para o quarto para fazer uma pequena trouxa e voltou gritando que não iria mais apanhar, que ele fosse de uma vez e a deixasse com os meninos, que se virariam. A faca encostou de tal maneira no seu queixo que quase viu o momento em que o laceraria. Seus olhos, vermelhos de fúria, amansaram como os de uma criança acuada pelo medo de uma aparição da mata. Aparecido chorou, pedindo perdão, dizendo que ele não era de fazer isso, que a bebida era uma desgraça em sua vida. Maria Cabocla aproveitou a fragilidade que ele transparecia para afastá-lo de vez. Mostrava as marcas no corpo, as que pareciam estar curadas, as que não curaram e as daquele instante. Sua raiva dizia muito das dores da alma, e sobre estas ela não falou. Aquelas que demoraram a curar, as que no meio das lembranças precisamos afastar com os gestos de negação para que não se abata sobre nós o desânimo. Dizia que não queria mais ver o marido naquele pedaço de chão. 2 das crianças mais novas choraram quando a mãe atirou as roupas pela porta, pedindo: "Não, mainha, não manda pai ir embora." Maria, conquanto parecesse não ouvir ninguém, continuava a gritar para que o homem se fosse para a casa das putas com quem ele deitava, que os deixasse de uma vez. Ele gritou entre lágrimas que a casa era dele, ele a havia levantado, ele que havia pedido abrigo. A mulher parecia firme, e eu apoiava sua resolução. Depois que ele seguiu cambaleando pela trilha, arrumamos a casa e alimentamos as crianças. Tive vontade de cuidar de Maria Cabocla, de lavar suas feridas, de lhe dar de comer, mas ela disse que estava tudo bem e me agradeceu com um gesto sincero. Fui embora com um aperto, pensando no homem vagando pela estrada. Pensei também em Maria com aquela arruma de filhos para cuidar e alimentar. O que haveria de ser dela? E se a mandasse embora da fazenda? E se o marido fosse ele mesmo falar com Sutério? Dormi com essas coisas martelando na moleira, pensando em Maria machucada, sozinha, com vontade de lhe agradar, de pentear seus cabelos dessa vez, fazer uma trança, se o brilho oleoso que desprendia deles deixasse. Passei a levar aipim e batata. A safra estava boa. Era a minha desculpa para justificar a frequência com que visitava toda semana. De fato, não me faziam falta, e aqui era assim desde o princípio. Uma mão lavava a outra. Afinal, nossos pais e esse povo de Maria Cabocla, e tantos outros, chegaram de lugares diferentes e distantes, mas, passado tanto tempo, viviam como uma parentela de filhos de pegação, de compadre, comadre, vizinho, marido e mulher, cunhados, primos e inimigos. Muitos haviam casado entre si e eram parentes de verdade, nos laços e no sangue. Os que não, eram de consideração. Então, o coração mandava dividir o que tínhamos, e por isso sobrevivíamos às piores dificuldades. Semanas depois, soube que Aparecido havia retornado. Senti tristeza, mas pensei, se é pai dos meninos dela, tem de haver algum perdão. Quem sabe o homem não muda? Ou, quem sabe, o gostar de Maria seja maior que as diferenças que existem entre eles. No fundo, será que ela percebeu que poderia ser pior estar sozinha na terra com aquele tanto de filhos, sem condições de roçar e dar de comer a todo mundo? Talvez tenha sido por isso. Pela vergonha de ter me chamado naquele dia em que o enfrentei com a valentia que corria em meu sangue, que Maria se afastou de mim. Foi mudando com o tempo, se tornando mais tristonha, mais sozinha do que era.
Se me encontrava, cumprimentava, mas já não se detinha a falar da vida, das mazelas que sofria, das pancadas do marido, das dificuldades para botar comida na mesa. Eu também, para não a magoar sem querer, nem mesmo o ofender, deixei de levar as coisas que plantava e que fui trabalhando com a minha força. Quanta gente foi adentrando na solidão de meu rancho e foi dizendo que era uma roça bonita, que era maior e bem mais cuidada que a roça de muitos homens. Se admiravam quando viam que eu trabalhava sozinha. Com os olhos, mediam meu corpo de cima a baixo. Se pudessem, me fariam disputar uma queda de braço com os homens, só para saber se a força para revirar a terra, para trabalhar o chão, vinha dele mesmo. Para ter certeza de que não era das forças dos encantados em que o povo acreditava. Sutério passava rigorosamente toda semana e levava o que podia. Mas não o deixava levar o melhor, como meu pai fazia por gratidão. Separava os legumes maiores para a casa, para os meus pais. Só não o deixava apodrecer nos pés, de desgosto, porque achava um desrespeito com a própria terra. Mas se desse para dar aos animais, eu dava, só para não deixar que ele levasse meu suor, minhas dores nas costas, meus calos nas mãos e minhas feridas nos pés, como se fosse algo seu.